Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série 6 Passos da Vida de Jesus. Você sabia que a noção de missão, ela nos faz chegar aonde queremos e ela nos transforma em quem desejamos ser? Saiba mais sobre essa verdade assistindo o nosso vídeo até o final. Eu sou o pastor Henrique Nunes e se esse assunto ele te interessa, se você tem curiosidade sobre a vida de Jesus, eu quero convidar você a estar conosco, a se inscrever em nossos canais das redes sociais, ali no YouTube, Igreja VNC Oficial, no Spotify, Igreja VNC Oficial e também no Castbox, Igreja VNC Oficial. Pois bem, queridos, muito bom estar com vocês. Mais um tempo de Deus, mais um tempo na presença do Senhor. Para nós tem sido uma alegria muito grande poder servir os irmãos, servir a igreja com a mensagem, com a palavra do Senhor. E hoje, continuando a nossa série 6 Passos da Vida de Jesus, nós falaremos sobre a missão a qual Jesus ele se propôs a desempenhar na terra. Lembrando aos irmãos que a semana passada nós falamos sobre a conduta de Jesus, a maneira como Jesus ele se comportava nas mais diversas situações. E apenas para lembrar os irmãos, nós falamos que a nossa conduta ela pode apressar o nosso sucesso ou ela pode apressar o nosso fracasso. E hoje nós vamos falar sobre a missão da vida de Jesus. Como que Jesus ele tinha definido a sua missão e como que ele trata esta missão. Então, para nós darmos início, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês, que está em Mateus 10, versículo 16, apenas um versículo da palavra do Senhor, para nós já iniciarmos o tema de hoje. E diz assim a palavra, Mateus 10, 16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Queridos, as missões, elas geram em nós, ou elas criam em nós uma direção. Ou seja, quando nós definimos as nossas missões, elas geram em nós uma direção para onde que nós devemos andar. Então, missões, quando nós definimos a missão, ela cria direção, movimento e nos impulsiona. E para encarar cada projeto como uma missão, primeiramente nós precisamos ser capazes de realizar essa missão no menor tempo possível, até porque nós não temos a vida inteira. E nós percebemos que ser guiado por uma missão em todas as partes do mundo não é uma exceção e não uma regra. Ou seja, a maioria de nós não somos guiados por missão. Nós não temos bem definido acerca daquilo que nós queremos fazer. E talvez alguns de nós poderíamos citar aquelas declarações, né, que ficam expostas nos murais das empresas, onde está lá a nossa missão. Mas quando nós estamos aqui tratando da missão que nós estamos tratando, permita-me dizer que todas aquelas declarações, ou a maioria dessas declarações, são meros documentos de relações públicas e não está condicionado ou não está relacionado à missão que realmente os executivos daquela empresa eles precisam desenvolver e nem o que a empresa ela precisa desenvolver. Então, apenas para poder ficar claro, nós não iremos tratar sobre essas declarações. E quando nós falamos de missão, tendo em vista que nós estamos utilizando a vida de Jesus como exemplo para que nós possamos ter uma vida transformada, nada melhor que falar de alguém que teve uma vida guiada por uma missão. E esse alguém é o próprio Jesus. Esse é o nosso maior exemplo de pessoa que foi guiado por uma missão. Então,
o Senhor, ele se dedicou a sua existência ao cumprimento das suas missões. Até porque Jesus ele não veio para cumprir apenas uma missão. E esse aspecto da vida de Jesus, ele pode ser visto desde a sua tenra idade, ou seja, desde ainda criança. Nós temos um episódio de quando Jesus ele tinha apenas 12 anos de idade, e durante 3 dias Jesus ele fica afastado de Maria e José, os seus pais, na cidade de Jerusalém. E quando finalmente os pais o encontram ali no templo de Jerusalém, eles ficaram perplexos ao verem aquela criança conversando com os sábios, conversando com os doutores da lei, surpreendendo a todos, não apenas com as suas respostas, mas também com as suas perguntas. Então, quando Maria o repreende, quando Maria fala com ele acerca do seu sumiço, pela preocupação que ele causou, ele responde: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Então essa foi a resposta de Jesus. Então, desde pequeno, nós já vemos Jesus ali cumprindo a missão a qual o Pai lhe havia enviado. Então ele já estava realizando o trabalho que o seu Pai Celestial lhe havia ordenado. E na noite da prisão de Jesus, nós vemos o discípulo Pedro desembaiando a sua espada para tentar impedir que os guardas levassem Jesus preso. E Jesus então fala com Pedro, Jesus então dá uma resposta a Pedro diante daquela situação. E ele diz: guarda a espada. Por acaso não haverei eu de beber o cálice que meu Pai me deu? João 18, versículo 11. Então, queridos, em qualquer momento, Jesus ele poderia ter dado um basta naquela situação, ele poderia ter dito não e voltado atrás. Mas, pelo contrário, Jesus ele foi até o final com a missão que o Pai lhe havia ordenado. Ou seja, ele não deixara que ninguém, nem mesmo os seus discípulos, nem o governador romano da Judéia, o impedisse de realizar a missão a qual o Senhor já tinha determinado para ele. E qual missão? Sacrificar a própria vida. Mas sacrificar a própria vida, não era a única missão de Jesus. No total, Jesus, ele, segundo a palavra, segundo aquilo que nós lemos, ele se dedicou a cumprir 26 missões durante toda a sua vida. E eu quero relatar com vocês aqui, apenas para nós fazermos essa introdução, alguma dessas missões que Jesus ele cumpriu com muito afinco. Então, primeira delas, Jesus ele veio agradar o seu Pai, realizar a sua vontade todos os dias da sua vida. Segundo, Jesus ele veio cumprir a missão de revelar o Pai ao mundo, ou seja, trazer a revelação de quem era o Pai. Terceiro, Jesus ele veio completar o trabalho que o seu Pai havia iniciado na terra. Quarto, veio salvar o mundo, veio procurar salvar aqueles que estavam perdidos. Sexto, entregar a própria vida para resgatar muitos. Sétimo, fazer com que os injustos eles se arrependessem e curar doentes, ressuscitar mortos, libertar pessoas do poder e das consequências do pecado, fornecer o caminho para chegar a Deus e curar os contritos de coração. Então estas foram algumas das missões que Jesus ele veio cumprir aqui na terra. Querido, só que para dar conta de tudo isso,
que ele veio fazer durante a sua breve passagem, durante a sua breve vida, Jesus ele tinha que ter muito bem detalhado aquilo que ele precisava cumprir. Então, para realizarmos tudo que nós precisamos realizar, tudo que nós precisamos fazer, nós temos que ser guiados por missões. Então, para que Jesus ele realizasse tudo que ele precisava realizar, ele tinha que ter as suas missões bem definidas. E assim somos nós. Quando nós não temos definido as nossas missões, os nossos projetos, nós ficamos perdidos em um volume de situações, não chegamos a lugar nenhum e nem saímos da onde nós estamos. Então, Jesus ele não apenas conduziu a sua vida de uma perspectiva guiada por missões, mas ele pede o mesmo para os seus discípulos. Então, o que Jesus ele pede para nós é que a nossa vida seja guiada por missões, ou seja, que nós tenhamos projeto, que nós tenhamos prioridades, que nós criemos no decorrer da nossa vida objetivos. E aí Jesus, em João 4, versículo 35, quando ele diz para os discípulos que eles também deveriam ter uma missão, ele diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu, no entanto, vos digo, abram os olhos, vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Em outras palavras, o que Jesus ele estava dizendo, não adie a realização da sua missão. Abra os olhos e comece a concretizar o que você se propôs a fazer imediatamente. Ou seja, não adie aquilo que você se propôs a fazer. Amém? Mas infelizmente o que nós vemos é que muitos de nós passamos a vida adiando projetos. Então, a pessoa ela quer entrar na faculdade, só que ela fica adiando para o ano seguinte, para o mês seguinte. Ela quer fazer um curso, ela adia para o outro ano. Então, enquanto você adia os seus projetos e missões e propósitos, você está deixando de cumprir a palavra do Senhor. Então, sem uma visão, querido, nós não podemos ter uma missão. Então, o que Jesus ele disse aqui foi o seguinte: abram os olhos. Ou seja, sem uma visão, nós não podemos ter uma missão. Quando falamos da importância das missões, a primeira pergunta que nos vem à cabeça, que nos vem à mente, a primeira pergunta que surge é: como eu posso identificar as minhas missões? A verdade é que nós temos muita dificuldade para identificar quais são as nossas missões, quais são os nossos projetos, aquilo que nós temos definido para nós. Então nós temos muita dificuldade. Então, o rei Salomão, em seu livro de Provérbios, lá no Provérbios 29, versículo 18, ele escreve o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Ou seja, querido, não é possível embarcar em uma missão sem que antes você tenha uma visão clara daquilo que você quer fazer. Não dá para nós embarcar em uma missão de maneira cega, sem abrirmos a nossa visão. E quando a gente fala de visão, isso não tem nada de místico, não tem nada de vago ou tem nada de abstrato. Tá? Quando a gente fala de visão, nós estamos falando basicamente de uma rodovia, de uma estrada, de um mapa rodoviário. Ou seja, você não pode entrar em uma estrada sem saber aonde que aquela estrada ela vai te levar. Então, nós devemos incluir
uma compreensão clara e precisa do que eu quero realizar. Ou seja, eu preciso ter uma visão clara daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero realizar. Então a primeira determinação que Jesus ele dá para os discípulos foi o seguinte: abram os vossos olhos e vejam que os campos já estão prontos, já estão brancos. Então, querido, nós precisamos ter clareza da rota que nós vamos trilhar, do cronograma que vamos fazer. Precisamos ter claro a rota que nós precisamos trilhar da atual posição que eu estou até aonde eu quero chegar. Se eu não tiver isso com muita clareza, eu fico perdido nos meus sonhos e projetos. Então, a noção de missão nos faz chegar aonde queremos e nos transforma em quem nós queremos ser. Então eu preciso ter claro essa missão na minha vida, identificar a missão que eu quero desenvolver. Então, querido, essa visão clara e precisa, ela é tão importante quanto os resultados que você quer alcançar. Porque às vezes eu quero alcançar determinado resultado, só que eu não tenho clareza daquilo que eu vou fazer. Você está entendendo? Então, eu preciso ter claro a minha visão, eu preciso ter claro aquilo que eu quero fazer. E tem uma frase que eu gosto muito, que está nas minhas redes sociais, que eu sempre cito ela, e eu peguei essa frase para mim há 11 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de Direito, quando eu iniciei, e aí o Senhor colocou isso no meu coração. Eu esqueci a frase, tá bom? Mas depois eu vou lembrar a frase e eu vou falar para vocês, que é muito importante para nós, para a gente poder determinar o nosso foco e os nossos objetivos. Porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas, mas nós não temos a iniciativa. Amém? Então vamos lá. Então o primeiro passo para criar uma visão é responder a pergunta: o que realmente eu quero realizar nesta área da minha vida ou com esse projeto? O que eu quero realizar? E isso envolve algo que é muito importante, porque normalmente quando a gente faz essa pergunta, o nosso intelecto ele já nos dá uma resposta. E a resposta que o intelecto ele dá logo após a pergunta que o nosso pensamento ele gera: mas será que eu tenho condições para isso? Será que eu tenho condições financeiras para isso? Então, querido, não se limitando aos pensamentos, às nossas condições e ao tempo, você faz a pergunta. Você não pode se limitar à pergunta. Lembrei da frase que o Senhor colocou no meu coração. Mais importante que querer fazer é ter disposição para começar. Porque às vezes nós queremos fazer um monte de coisa, mas nós não temos disposição para iniciar aquele projeto. Então, querido, mais importante que querer fazer algo é ter disposição para começar aquele algo. Só que antes de começar esse algo, a gente sempre cria essas objeções. O nosso intelecto, ele cria essas objeções. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Vai levar 5 anos. Querido, se você quer fazer uma faculdade de medicina, primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai levar 6 anos. Se você quer fazer uma faculdade de Direito, você tem que ter em mente que isso vai te levar 5 anos. Então, você não pode levar em conta a tua situação material e nem o tempo que isso vai ser necessário para realizar aquele projeto. Então, em vez disso, em vez de você ficar imaginando o tempo e o que vai ser gasto naquilo, pergunte a si mesmo:
se eu pudesse realizar qualquer coisa que desejasse, o que eu faria? A pergunta tem que ser essa. Se eu pudesse realizar qualquer coisa que eu desejasse, o que precisaria ser feito para aquilo? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, quanto mais específico você for nas suas respostas que você vai dar à tua pergunta, mais sucesso você vai alcançar. Para Thomas Edison, esse era o primeiro passo, ou por que não dizer o passo mais importante para realizar qualquer projeto. Definir o que eu quero fazer. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água. Por definição, as nossas missões mais importantes, elas devem ser cumpridas. Isso nós temos visto ao longo do tempo, que normalmente a gente só cumpre aquilo que realmente nós temos como importante para nós. E nós vivemos em um tempo em que é politicamente correto falar ou elogiar as pessoas que apenas comparecem. Não sei se você já viveu isso, mas normalmente a gente elogia pessoas que apenas comparecem. Por melhor que sejam as nossas intenções, essa é uma prática muito errada que nós fazemos, uma prática contraproducente, ou seja, ela produz o resultado errado, ela não produz o resultado esperado, ela produz o resultado oposto ao esperado. Então, quando você elogia uma pessoa que apenas comparece, você está produzindo nela o resultado oposto àquilo que deveria ser gerado. E levando em conta o comportamento de Jesus, ele não usou palavras de louvor para pessoas que utilizavam dons e talentos apenas para sobreviver. Jesus ele não elogia, não utiliza palavras de louvor para pessoas que usaram dons e talentos apenas para sobreviver. Na verdade, ele conta uma história surpreendente que todos nós conhecemos, uma parábola, para demonstrar o seu menosprezo por tal desperdício, ou seja, por pessoas que não utilizam bem dos dons e dos talentos que o Senhor os dera. E aí o Senhor ele fala na parábola que um certo comerciante dera 3 somas de dinheiro diferente para 3 dos seus gerentes e foi fazer aí uma longa viagem. E a quantia a qual ele deu a cada gerente se baseava na capacidade que cada um tinha em administrar ou como investidor. Ao homem voltar, ele pediu que os 3 viessem à sua presença para prestar conta daquilo que haviam feito com os recursos, com os dons, com os talentos que o homem havia depositado na sua mão. O primeiro homem, que recebera a maior soma, tinha duplicado o valor, tinha duplicado o dinheiro, usando de maneira inteligente e agressiva. Já o segundo homem, que recebera uma soma menor que a do primeiro, também duplicara o dinheiro pelo qual havia ficado responsável. Já o terceiro homem, que recebera uma quantia bem menor que os 2 primeiros, simplesmente enterrou o dinheiro em algum lugar que ele julgava seguro para não perdê-lo. O comerciante, no entanto, recompensou o primeiro homem, que duplicou o valor, recompensou o segundo gerente com elogios e promoções. Já o terceiro homem,
voltando aqui, esses elogios e promoções, Jesus o fez, por quê? Porque eles cumpriram, ambos cumpriram a sua missão, obtendo um retorno daquilo que o Senhor havia deixado com eles, ou seja, elevando o investimento, usando bem aquilo que aquele Senhor havia lhe entregue. Já o terceiro homem, o terceiro gerente, o proprietário, disse que ele poderia ter pelo menos depositado aquele dinheiro no banco, a fim de que ele alcançasse, de que ele obtivesse uns juros, mesmo que fosse pequeno, chamando-o de embusteiro, preguiçoso, e o demitiu imediatamente. Então, querido, o que Jesus ele queria dizer com essa história é que não há recompensa para quem simplesmente comparece. Não tem recompensa para quem comparece. A recompensa é para quem usa bem aquilo que o Senhor deixou para que ele administrasse. Então, elogios e promoções são dadas a quem age com eficácia, a quem tem eficácia naquilo que recebeu para cumprir as missões. Quem apenas comparece não tem elogio. Você está entendendo? Então, quando você identifica e mapeia suas missões, se elas refletirem os seus motivos, as suas motivações, e forem importantes o bastante para serem levados adiante, isso significa que também são importantes para serem cumpridas. Agora, quando você não mapeia, quando você não julga importante, quando você acha que essa missão não é relevante, quando você não dá a mínima, com certeza aquela missão não será cumprida. Então, querido, pessoas que vivem, que acham que o fato delas estarem comparecendo já são dignos de elogio, cara, não é. Digno de recompensa, não são. Recompensa, elogios e promoções são dadas a quem usa com eficácia aquilo que receberam do Senhor. Amém? Glória a Deus. E cumpre aquilo que recebeu do Senhor. Cumpre com eficácia. Querido, o nosso grande problema, um dos grandes problemas que nós vivemos nos tempos de hoje, é que nós temos nos contentado com aquilo que é bom. E quando nós nos contentamos com aquilo que é bom, nós estamos nos privando de coisas melhores. Eu vou liberar essa palavra para você. Quando você se contenta com aquilo que é bom, você se priva de receber o melhor de Deus. Então, quando eu me contento com um bom emprego, eu estou me privando de ter um emprego melhor. Quando eu me contento com um casamento bom, eu estou me privando de ter um casamento melhor. Quando eu me contento em ser um bom pai, eu estou me privando de ser um pai melhor. Quando eu me contento em ser um bom filho, eu estou me privando de ser um filho melhor. Então, eu não estou dizendo, a verdade é que nós não podemos largar trabalho, largar compromisso e nos dedicarmos 100% à nossa família, nos dedicar a 100% aos filhos, mas nós podemos, nos momentos em que temos com ele, nos ausentar da TV, deixar de lado o celular, ou seja, tornar aqueles momentos bons em momentos melhores. No momento em que tu tá com a tua esposa, você pode tornar aquele momento de apenas bom em um momento melhor, ou seja, melhorar aquilo que você está fazendo. Então, é possível abrir mão de uma partida de futebol simplesmente para poder ficar com a tua família. Aleluia! Então, quando Jesus ele está no auge, né, da sua vida, da sua popularidade, a Bíblia diz que ele é convidado por Marta para ir na sua casa. Só que Marta, ela fica envolvida ali nos afazeres da casa, enquanto Maria, ela está envolvida com Jesus.
E aí, Jesus libera uma palavra quando Marta questiona Jesus acerca da atitude de Maria. Jesus libera uma palavra para Marta. E ele diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ei, querido, não se contente com aquilo que é bom. Escolha o melhor de Deus para a tua vida. Escolha o melhor de Deus. Nossas missões, elas refletem nossos valores supremos ou os valores menos importantes. Então, quando suas missões elas começam a refletir seus valores mais elevados, você não aceita realizar as coisas de qualquer maneira. Você não apenas realiza as coisas mais importantes que você se propôs a fazer, como também terá maior alegria e maior satisfação em realizar aquilo mais do que nunca. Então, querido, procure o melhor em vez de aceitar apenas aquilo que é bom. Amém? Chegamos ao final da nossa mensagem. Um beijo no teu coração. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um tema. Semana que vem, sim, aí nós falaremos sobre a mensagem de Jesus. A maneira como Jesus ele se comunicava com os seus seguidores, com aqueles que lhes ouvia. Então, na noite de hoje, é isso para você. Querido, eu vou repetir novamente aqui. Quando você tem bem definido a tua missão, tá? Você chega em lugares que você gostaria de chegar. E você é transformado na pessoa que você gostaria de ser. Fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima.